Olá, eu sou o Bea Aguilar, analista de investimentos CNPI, e hoje eu já quero começar o vídeo com dois recados muito importantes. Nós estamos na Semana da Mulher, então você, investidora mulher que está me assistindo, tem um link aqui embaixo na descrição para você contar a sua história, a sua relação com o mercado financeiro, com os investimentos, em uma landing page da Clear, e todas essas histórias, as que forem mais interessantes, a gente quer amplificar para tentar estimular e, claro, incentivar outras mulheres a virem para o mercado. Hoje nós somos aí 4 milhões de investidores praticamente na nossa bolsa de valores, e sendo que 1 milhão aí já são de mulheres investidoras. É um número expressivo, mas a gente quer mais. Então o link tá aqui na descrição. E bom, gente, o segundo recado é o clássico. Se inscreva aqui no canal, deixem um like de vocês e me acompanhem até o final do vídeo, porque temos novidades. Finalmente, antes tarde do que mais tarde, ou antes tarde do que nunca, né, gente? A indústria de ETFs lá fora, ela já é muito desenvolvida. Eu sei que muitos de vocês já investem diretamente na bolsa norte-americana e que sempre quando a gente fala de ETF acaba, né, ETF que são os Exchange Traded Funds, acaba falando, ah não, mas investir lá fora é melhor. E pois bem, parece que a B3, entendendo essa demanda cada vez maior dos investidores, vocês que entraram aí nos últimos anos no nosso mercado, ela vai fazer sim algumas mudanças a partir do quarto trimestre de 2022. Ou seja, em breve, tá logo aí, a gente sabe que a gente piscou, o ano já tá quase no final. Então, em uma entrevista, eles anunciaram aí algumas mudanças. A gente deve ver algumas mudanças não somente na forma que os ETFs atuam, mas também nos tipos de ETFs. Então quero trazer tudo isso para vocês no vídeo de hoje. E aí eu já quero começar respondendo uma pergunta que muitos de vocês me fazem, que é, poxa, Bea, se lá fora, no mercado norte-americano, os ETFs distribuem dividendos, por que aqui na nossa bolsa de valores no Brasil não acontece o mesmo? Bom, aqui nós somos pautados por uma instrução da CVM, que é essa que vocês estão vendo aqui embaixo, a 359, e eles basicamente dizem que os ETFs aqui, eles precisam entregar a mesma performance do índice que eles estão indexados. Então, por exemplo, nós temos o IBOV, que é o nosso índice, e nós temos o ETF BOVA11, por exemplo, ou o XBOV, por exemplo, que eles replicam o IBOV. E para eles conseguirem replicar o IBOV exatamente da mesma maneira, para poder entregar praticamente a mesma performance, porque existe o que a gente chama de tracking error, né, que é permitido dentro da indústria de ETFs aqui no Brasil, que é você ter uma pequena diferença da performance do ETF para o fundo, mas basicamente para eles conseguirem fazer isso, eles precisam reinvestir os dividendos, porque basicamente é assim que as carteiras teóricas desses índices e tal acabam funcionando. Então, basicamente aqui a gente não tem hoje a distribuição de dividendos, mas o que eles estão trazendo pra gente é que em breve a gente deve ver essa mudança. Isso porque, como eu falei para vocês, hoje nós temos basicamente dois tipos de ETFs na nossa bolsa de valores. Nós temos os ETFs, né, que são os índices, na verdade, né, Total Return. Então esses índices Total Return, eles são destinados para acumulação, é basicamente o que a gente tem aqui hoje na nossa bolsa de valores, que são esses índices que tem uma carteira teórica que a performance ela vai estar atrelada à valorização, à desvalorização, e acaba considerando então também os próprios proventos, os dividendos que são distribuídos. E o que a gente deve ver então de mudança é o que a gente chama dos índices Price Return. O Price Return, a performance, ela é basicamente com a desvalorização e valorização dos ativos, permitindo então que os dividendos que sejam distribuídos, né, para o ETF que investe nesse índice, eles sejam então distribuídos com os seus acionistas. Então, basicamente, essa é a principal mudança que a gente deve ver, e que, olha, gente, eu acho que veio até um pouco tarde, mas eu acho que também o mercado mesmo de ETF, ele não era tão fomentado, vamos dizer assim, nesses últimos 10 anos, pelo menos. Então, como isso aconteceu muito de alguns anos para cá, eles entenderam a necessidade dessa mudança agora, que bom que a gente tá vendo isso pelo menos, mas tem coisas que realmente talvez não fazia muito sentido, né? Poxa, a gente tem um ETF que é o DIVO11, que ele replica o INDIV,
que é uma carteira teórica com as principais ações pagadoras de dividendos da nossa bolsa de valores. E aí o cidadão, o investidor, ele vai lá e investia nesse DIVO 11, que é um ETF de dividendos, mas ele basicamente não recebia os dividendos. Esse dividendo ele era automaticamente reinvestido. Então quem pensava em talvez ter uma renda com esses ETFs acabava não conseguindo, precisaria vender esses ETFs para poder transformar isso em grana. E lembrando que os ETFs aqui no Brasil, e aí foge da competência da bolsa, porque isso deveria estar muito mais uma reforma tributária, eles são tributados. Então toda vez que você vendesse isso para talvez tentar transformar em renda, você acabaria sendo tributado, não tornando talvez tudo isso muito interessante. Mas beleza, gente, a questão como um todo de ETFs, ela não acaba por aí, porque existem outros produtos que a gente pode ver ao longo dos próximos anos, e aí é claro que tem que entender se vai ter demanda para tudo isso. Por quê? Provavelmente a gente deve ver o que a gente chama de ETF inverso. E o que é esse ETF inverso? O primeiro ponto é a gente entender que nós podemos ganhar dinheiro na bolsa de valores mesmo com ela em queda, porque basta você vender alguns ativos, depois que ele se desvaloriza, você recompra e devolve para quem você pegou emprestado, que é isso que a gente chama de aluguel de ações. Tem vídeo, inclusive, aqui no canal explicando isso, tá? Como ganhar dinheiro vendido no nosso mercado, como fazer o aluguel de ações. Eu vou até deixar esse link como sugestão para vocês em algum cantinho aqui em cima. Então, a ideia desses ETFs inversos é justamente essa. Ao invés, por exemplo, de um ETF replicar o índice Ibovespa comprado, ele vai replicar o índice Ibovespa, só que na venda. Ou seja, se você comprar esse ETF, você precisa que o mercado caia para esse ETF se valorizar e você ganhar dinheiro. Então você não precisaria teoricamente mais alugar ações para vender no mercado para ganhar com a queda. Você comprando esse ETF, você já está apostando, né, na queda do mercado. Muita gente se pergunta, poxa, mas para que eu vou apostar contra, sei lá, as ações, a bolsa de valores e tal? Existem investidores de curto prazo que gostam de especular, às vezes na contramão do mercado, olhando alguma tendência ali de curto prazo, e também existem investidores que procuram um certo tipo de proteção. Então, muitas vezes você tem uma carteira que você está comprada, que é a sua carteira de investimentos, pensando talvez no longo prazo, mas talvez você ache que a gente vai passar por um período ruim, enfim, de crise e tal, e você pode tentar se proteger então, ou tentar diversificar a sua carteira comprando esse índice, né, esse ETF inverso, que se o mercado cair, você vai ganhar dinheiro. Então podem sim ser feitas algumas estratégias com esse tipo de ETF que a gente deve ver em breve. Mas não acaba por aí. A gente também pode ver o que a gente chama de ETF múltiplo, né? Que na verdade, o que acontece? Ele vai se propor a replicar um índice, mas ele também vai se propor a entregar uma performance em algum múltiplo. Por exemplo, o índice Bovespa, ele rendeu 10%. E aí, talvez, esses ETFs múltiplos, ele vai acabar se propondo a entregar o resultado do Ibovespa vezes 2. Então, ele promete aí que vai entregar um resultado muito maior do que o próprio índice, né, o índice Bovespa. Então, essa é a proposta dos ETFs múltiplos. E aí, tem um terceiro que é até um pouco parecido, que são os ETFs alavancados. Os ETFs alavancados, eles vão poder utilizar instrumentos de alavancagem, utilizar garantias e tal, para poder alavancar esse fundo de índice e entregar uma performance melhor do que aquele índice que ele está sendo indexado ou que ele está seguindo, né, basicamente. Então ele pode, por exemplo, entregar uma performance maior do que o índice Bovespa, mais diferente dos ETFs múltiplos, ele não necessariamente, né, vai dizer, ó, vou entregar 2 vezes mais, 3 vezes mais. Ele só vai utilizar ali instrumentos de alavancagem e conseguir e tentar, pelo menos, ter uma performance melhor do que aquele índice. Então, basicamente, essas devem ser as mudanças que a gente deve ver aí pelos próximos meses para os próximos anos. Cabe ressaltar, gente, que essa questão dos ETFs, elas vêm mudando bastante até ao longo dos últimos anos. Eu acho que é um passo importante para a B3 e para os investidores que estão entrando, né, para fazer jus aos investidores que estão entrando, porque só na indústria de ETFs, hoje nós temos mais de 518 mil investidores, o que é coisa pra caramba, né? Claro, demorou, né, gente, porque a indústria de ETFs, ela surgiu lá desde os anos 2000 aqui na nossa bolsa de valores. O primeiro ETF que a gente teve foi o PIB11 lá em 2002,
2002 e ele foi até 2007 basicamente sozinho. Depois que foram surgir outros como o próprio BOVA11 e VVB11, que eu sei que muitos de vocês investem, né? E de lá para cá, outras mudanças aconteceram. Quando a gente olha, por exemplo, para o Fixa 11, esse foi o primeiro ETF de renda fixa que surgiu em 2017, depois da mudança de algumas normas. Então essa foi uma outra mudança importante. E em 2020, nós tivemos o primeiro ETF de fundos imobiliários, que é o XFIX 11, que ele replica o IFIX, né? Então foi criado ali a possibilidade de ter ETFs de fundos imobiliários. E aí em 2021, a mudança mais recente que a gente teve, que também foi importante e que deu acesso para muitos investidores ao mundo de criptoativos, de criptomoedas, foi justamente a possibilidade de ter alguns ETFs na nossa bolsa de valores, como o próprio Hash 11, né, que replicam então alguns índices de criptomoedas ou então que seguem a performance aí de algumas outras criptomoedas. Então, essas mudanças têm sido importantes. Parabéns a vocês que estão demandando cada vez mais esses produtos sofisticados. Isso faz com que a própria B3 ela não cruze os braços e fique sempre antenada no que o investidor está demandando no momento. E esse é mais um passo importante para o nosso mercado. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de todas essas mudanças que estão sendo anunciadas? Escreva aqui nos comentários se vocês acham que tudo isso é positivo. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.